Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre a cetoacidose diabética. Trata-se de uma emergência hiperglicêmica que, com uma certa frequência, aparece nos pronto-atendimentos. O manejo da cetoacidose diabética não é difícil, mas requer conhecimento. E, por essa razão, muitas vezes, vemos grandes desastres na condução deste caso. Por essa razão, fique comigo nesta aula, que, de uma forma prática e eficiente, eu vou mostrar para você como atender esses pacientes. E também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui e compartilhe esse canal com seus amigos. Os números sobre diabetes são alarmantes. No Brasil, 16,8 milhões de pessoas têm diabetes na idade entre 20 e 79 anos. E no mundo todo, são 463 milhões de pessoas. Por essa razão, nós temos que estar aptos e preparados para atender essas pessoas, não somente em sua situação ambulatorial, mas também quando elas mais precisam de nós, que é quando podem estar correndo o risco de morte em função de uma cetoacidose diabética. A Sociedade Brasileira de Diabetes estima que nós tenhamos no país 4 a 8 casos de cetoacidose diabética para cada 100 pessoas com diagnóstico de diabetes por ano no nosso país. A mortalidade fica em torno de 672 casos até 1.340 casos de morte por ano, dentro de um universo de 67 mil a 134 mil pessoas que têm cetoacidose diabética no país. Uma pergunta que nós temos que saber responder nesses pacientes é por que acontece a cetoacidose diabética. Em 10 a 20% dos casos, o paciente não sabia que tinha diabetes, ou seja, ele abre o quadro com uma condição grave dessas, que é a cetoacidose. Em 30 a 40% dos pacientes, a baixa adesão ao tratamento ou o tratamento inadequado corresponde à causa da descompensação. Situações agudas, como infecções, por exemplo, podem também precipitar a cetoacidose diabética em 25 a 40% dos pacientes, motivo pelo qual nós temos que estar atentos à pesquisa de um processo infeccioso todas as vezes que nós estamos diante desse diagnóstico. Algumas medicações ou uso de drogas podem também precipitar a cetoacidose, não temos uma estatística adequada sobre essa causa. Para que nós possamos tratar adequadamente esses pacientes, é necessário um entendimento perfeito da fisiopatologia. Na deficiência quase que absoluta de insulina, ocorre um aumento dos hormônios contrarreguladores, que são o glucagon, as catecolaminas, o hormônio do crescimento e o cortisol. Essas duas alterações hormonais vão levar a um aumento da glicogenólise, ou seja, um aumento da quebra do glicogênio hepático e o aumento da produção de glicose a partir de gordura, ou seja, um aumento da gliconeogênese. Essas duas situações vão levar à hiperglicemia. Além disso, em função da redução dramática da insulina, haverá uma menor utilização periférica da glicose, ou seja, todas essas condições vão corroborar para uma piora da hiperglicemia. É claro que com a gliconeogênese nós teremos um aumento da lipólise, da quebra de gordura. E o aumento da lipólise levará ao aumento da concentração dos ácidos graxos livres na circulação. Quando metabolizados no fígado, esses ácidos graxos livres vão ser convertidos em ácido acetocético e beta-hidroxibutirato, que na verdade são os cetoácidos. Esses cetoácidos serão responsáveis pela acidose metabólica com anion gap aumentado e a cetonemia, ou seja, a presença de cetoácidos na corrente periférica. Essa cetonemia vai também se traduzir em cetonúria, e ambas poderão ser medidas, facilitando ainda mais o diagnóstico e, inclusive, o manejo desse paciente. A diminuição dramática da insulina levará à hiperglicemia por si só, e o extravasamento dessa glicose sérica elevada se traduzirá em extravasamento de glicose na urina. Então, o paciente apresenta glicosúria. Em função disso,
esse paciente vai perder líquido demais em função da diurese osmótica e ele perde água livre, se desidratando rapidamente e de maneira muito grave. Ao ter uma diurese osmótica, esse paciente também perde potássio na urina, o que explica a hipocalemia desses doentes. Para trazer de uma forma simplificada, eu coloquei para vocês as manifestações clínicas mais frequentes da cetoacidose diabética e um comparativo com o estado hiperosmolar hiperglicêmico não cetótico. São condições diferentes, o objetivo da nossa conversa hoje é somente a cetoacidose diabética, mas muitas vezes a gente vê erros diagnósticos nessas duas condições. A cetoacidose diabética é uma manifestação, uma complicação, habitualmente dos pacientes que têm diabetes do tipo 1. Ela não acontece com frequência no estado hiperosmolar hiperglicêmico. Então, a cetoacidose ocorre naqueles pacientes geralmente mais jovens, abaixo de 65 anos. A hiperglicemia se instala agudamente, assim como a hiperosmolaridade. O paciente apresenta poliúria, polidipsia, perda de peso em curto período de tempo, rapidamente. Rebaixa o nível de consciência com pouca frequência, só que nos pacientes com estado hiperosmolar hiperglicêmico, o rebaixamento do sensório é mais evidente. Os doentes com cetoacidose têm náuseas, vômitos e dor abdominal. Nós temos que estar atentos, porque eu já presenciei erros diagnósticos de abdômen agudo e era cetoacidose diabética, porque a manifestação de admissão do paciente era náuseas, vômitos e dor abdominal. E a acidose metabólica é muito mais pronunciada na cetoacidose diabética, uma acidose metabólica de annual gap aumentado, do que no estado hiperosmolar hiperglicêmico. A cetoacidose diabética é uma condição em que nós temos uma grande suspeita clínica, mas o manejo do paciente necessita ser feito com a ajuda de exames laboratoriais. A glicemia é fundamental, o hemograma, para que a gente pesquise a possibilidade de uma infecção, verificar se esse paciente tem já uma anemia prévia. Os eletrólitos mais importantes são sódio, potássio e cloreto, esses são imprescindíveis, principalmente para cálculo do anion gap, mas se houver a possibilidade da dosagem do magnésio e do fósforo também é interessante. Ureia e creatinina são fundamentais, haja vista que a gente precisa hidratar esses pacientes vigorosamente. O EAS é importante não só para a avaliação da presença de corpos cetônicos, mas também para avaliar a possibilidade de infecção urinária, como uma das causas. A osmolaridade plasmática é interessante de ser obtida, principalmente nos pacientes com estado hiperosmolar hiperglicêmico não cetótico. A cetonemia, óbvio, é melhor do que a dosagem dos corpos cetônicos, tendo disponível a possibilidade de dosar os corpos cetônicos no sangue periférico, ela deve ser utilizada. A gasometria desses pacientes pode ser venosa. Se você não está preocupado com a troca gasosa do seu paciente, se a troca gasosa está adequada, ele está saturando bem, esse paciente não tem necessidade de ser submetido a uma punção arterial. Nós podemos perfeitamente fazer a avaliação do pH e do bicarbonato utilizando o sangue venoso. O eletrocardiograma é interessante, principalmente porque são doentes que apresentam a grande possibilidade de distúrbios da dosagem sérica do potássio. O cálculo do anion gap é fundamental para a gente não somente diagnosticar, mas também conduzir esse paciente. O que é o anion gap? O anion gap vai ser a estimativa dos ânions que não são medidos pelos exames laboratoriais normais no plasma dos nossos doentes. E geralmente esses ânions são ácidos orgânicos, cetoácidos, principalmente o lactato e algumas toxinas. Nesses pacientes, então, nós vamos fazer a seguinte continha simples. Nós vamos pegar o sódio desse paciente, esse sódio dele nós vamos subtrair a soma do cloreto com bicarbonato. Então, a gente pega os cátions, ou seja, a carga positiva, o mais importante é o sódio, e dele nós vamos subtrair os ânions, as cargas negativas, que no caso são o cloreto e o bicarbonato. Somamos o cloreto e o bicarbonato e vamos subtrair o sódio. Nesses pacientes, eles estão com acidose metabólica, então geralmente o bicarbonato está baixo
Na tentativa de se equilibrar isso, nós vamos ter um aumento dos cetoácidos, tá? Então, o que vai acontecer? Nós vamos subtrair o sódio, nós vamos subtrair o cloreto e o bicarbonato do sódio, e nós vamos obter um valor acima do valor normal. Então, nós vamos ter um valor aí acima de 10, de 12. O normal é entre 3 e 10. Então, com isso, a gente sabe que na corrente sanguínea desse paciente, nós temos, muito provavelmente, os cetoácidos, que são o ácido beta-hidroxibutírico ou butirato e o ácido acetoacético. No manejo do paciente, à medida que nós vamos tratando, a gente vai ver uma normalização desse anion gap. A gente vai ver ele voltando para os seus níveis normais, e isso é um marcador de que o tratamento está sendo bem sucedido. Por isso, a importância de dosarmos o anion gap em todos os pacientes, não somente no diagnóstico, mas também ao longo do tratamento. Eu coloquei aqui para vocês a classificação da cetoacidose diabética em leve, moderada e grave. E reparem que a diferenciação entre elas não está na glicemia, não está na cetonúria, nem na cetonemia, nem na osmolaridade. A grande diferença entre uma cetoacidose leve, moderada e grave está no pH e no bicarbonato. Então, é a acidose metabólica desses doentes que vai classificá-los em leve, moderada e grave. Então, nós não podemos tratar esses doentes sem ter nas mãos uma gasometria venosa, o resultado de uma gasometria venosa. Porque o pH e o bicarbonato é que vão nos dizer o tamanho do problema que a gente tem nas mãos. Quem é o paciente que, de fato, nós estamos tratando. Porque todos eles vão ter glicemia acima de 250, cetonúria e cetonemia, a osmolaridade sérica pode estar alta, pode estar normal, o anion gap estará aumentado em todos eles. E à medida que a acidose progride, à medida que esse paciente fica mais grave, nós também temos alteração do estado mental. Reparem que o paciente com cetoacidose leve, geralmente ele está acordado, consciente. Em cetoacidose moderada, o paciente pode ou não estar acordado, e nos casos graves, o paciente está comatoso. Então, é muito importante que vocês visualizem esse quadro, porque é necessário classificar esses pacientes logo de início para você ter uma ideia bem fundamentada da gravidade do paciente. Quando a gente vai tratar um paciente com cetoacidose diabética, nós temos alguns passos que devemos seguir. O primeiro passo é verificar o fator precipitante. O paciente parou com a medicação, não sabia do diagnóstico, tem alguma infecção associada? Porque se o paciente tiver algum fator precipitante, esse fator precisa ser tratado. Se ele tem um processo infeccioso, esse processo precisa ser identificado e o antimicrobiano adequado precisa ser iniciado. Caso contrário, nós não vamos ter sucesso na condução do paciente. Depois, nós temos que planejar a hidratação desse paciente, fazer a monitorização da glicemia e da cetonemia, preferencialmente. Temos que estar atentos às dosagens séricas de sódio e de potássio. Temos que estar atentos ao manejo da acidose, principalmente quanto à indicação extremamente restrita da administração de bicarbonato. E temos que fazer o planejamento desse paciente de uma situação mais emergencial para uma situação mais tranquila de tratamento. A hidratação desses pacientes é a chave do sucesso do tratamento. Embora ela seja uma hidratação gradual, que deve ser instaurada ao longo de 12 a 24 horas, é uma hidratação vigorosa. Então, na primeira hora de hidratação venosa, nós temos que já administrar entre 1 e 1,5 litro de cloreto de sódio a 0,9%, o famoso soro fisiológico. E esse doente tem que ser sistematicamente reavaliado. Não é colocar a hidratação e sair de perto. Você tem que estar ali presente, acompanhando como que ele vai reagir a essa hidratação. Por quê? Um paciente que tem outras comorbidades pode ficar congesto, e isso requerer que você diminua a velocidade de infusão. Mas, habitualmente, esses pacientes estão extremamente desidratados e toleram muito bem essa primeira etapa. Você vai reavaliar o paciente e, se ele mantiver um estado de hidratação ruim, você vai manter a hidratação vigorosa com cerca de 1 litro de NaCl a 0,9% soro fisiológico na hora subsequente e continua reavaliando.
Como que nós vamos avaliar se o nosso paciente está hidratando? O melhor marcador é o débito urinário. Vamos olhar a mucosa, se ela está hidratando, o turgor da pele, a amplitude do pulso, mas o melhor marcador de hidratação é a diurese. Pacientes com cetoacidose diabética têm uma indicação clássica de terapia intensiva quando estão instáveis hemodinamicamente ou com choque cardiogênico, com alteração do nível de consciência, insuficiência respiratória ou acidose grave. No entanto, se você tiver a disponibilidade do leito crítico, mande esse paciente, mesmo que ele não esteja nessas condições, porque na unidade de terapia intensiva, o acompanhamento subsequente vai dar mais qualidade ao tratamento. Não estou dizendo que as salas vermelhas e os pronto-atendimentos não sabem tratar. Mas quando esse atendimento se estende a mais tempo, o doente se beneficia de ser levado para uma unidade de tratamento intensivo. Eu falei com vocês sobre o sódio corrigido. Por que sobre o sódio corrigido? Porque dependendo da glicemia do paciente, o sódio estará maior em termos de concentração sérica do que aquele apresentado pelo exame laboratorial. Então, num paciente com cetoacidose diabética, nós devemos usar essa equação que está aqui no slide de vocês. Ó, o sódio corrigido, ele vai ser o sódio que foi medido no exame laboratorial, mais essa seguinte multiplicação. A glicose sérica menos 100 multiplicada por 0,016. E aqui tem um exemplo. Paciente com sódio medido de 134 e uma glicemia de 298, o sódio corrigido dele vai ser 137. Então, a gente sai de um paciente levemente hiponatrêmico para um paciente eunatrêmico. E a hidratação do paciente, ela vai mudar de acordo com o estado de natremia. Ou seja, para todo mundo, a gente vai começar com soro fisiológico. Todos. Porque a gente ainda não tem o resultado do sódio. Então, a hidratação, ela tem que vir independente de você ter o sódio ou não. Muitas vezes, na segunda hora, o sódio ainda não chegou. Você mantém o NaCl a 0,9%, o soro fisiológico 0,9%. A partir da terceira hora, muito provavelmente você já tem o resultado do sódio e aí você vai corrigir o sódio pelo valor da glicemia para poder definir as próximas etapas de hidratação. Então, está aqui porque é importante que a gente corrija o sódio, porque de acordo com a anatremia, nós vamos continuar a hidratação dos nossos doentes. Então, se o doente está hiponatrêmico, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar a hidratação dele com soro fisiológico a 0,9% de 250 a 500 ml por hora. Quando a glicose plasmática atingir 200 mg por decilitro, a gente vai fazer a infusão de 2 soros, o soro glicosado e o soro fisiológico. Tá? Por que isso? Porque quando a glicose plasmática baixar de 200, significa que a insulina já está colocando a glicose para dentro da célula e nós não podemos deixar esse paciente fazer hipoglicemia. Além disso, nós precisamos repor o estoque de glicogênio desse doente. Nós precisamos repor a glicose intracelular. Então, nós temos que continuar provendo glicose para que ele possa colocar essa glicose dentro da célula. O doente eunatrêmico e o doente hipernatrêmico, ele vai ser hidratado com NaCl a 0,45, ou seja, para esse paciente, nós vamos usar o soro ao meio, tá? Na velocidade de infusão também de 250 a 500 ml hora. Também para esses dois pacientes, quando a glicose atingir 200, nós vamos mudar o soro a 0,45, acrescentando o soro glicosado a 5%, com o NaCl a 0,45%, com essa taxa de infusão. Então, lembrando, todas as vezes que a glicose baixar de 200, nós temos que associar soro glicosado a 5%. Não há necessidade de acrescentar glicose hipertônica no soro. Somente o soro a 5% é suficiente. Sendo que, para os doentes hipernatrêmicos e eunatrêmicos, a gente vai hidratar com NaCl a 0,45. Para o doente hiponatrêmico, a gente vai continuar usando o soro fisiológico a 0,9%. Quanto à insulinização desses pacientes, é extremamente simples, mas é impressionante como os médicos erram miseravelmente
na administração de insulina para esses doentes. Nós não temos que ficar dando insulina em excesso. A gente tem um regime padrão que é esse aqui. Nós vamos usar a insulina regular na dose de 0,14 unidades por quilo por hora. Isso aí, numa pessoa de 70 quilos, vai dar 10 unidades por hora, sem bolus inicial. A gente vai diluir essa insulina em soro fisiológico e vai infundir na bomba de infusão. Então, por exemplo, se a gente for dar para o paciente 10 unidades por hora, nós vamos começar na primeira hora, 10 unidades por hora, suponhamos que você faça uma diluição de 100 unidades de insulina para 50 ml de soro fisiológico. Insulina sempre diluída em soro fisiológico. Então, você pega 50 unidades, 100 unidades de insulina, coloca em 50 ml de soro fisiológico. Ou seja, você vai ter 2 unidades de insulina para cada 1 ml de soro fisiológico. E aí você vai começar isso daí a 5 ml por hora, que você vai estar dando 10 unidades por hora. E medindo a glicemia capilar de hora em hora. Qual que é o seu alvo de glicemia capilar? O seu alvo de glicemia capilar é 200. Então, você vai aumentando a infusão de insulina se você não conseguir atingir isso. Então, você começa com 10 unidades por hora. Caso daí a 1 hora a glicemia do seu paciente não tenha melhorado nada, você vai passar para 12. E assim você vai tateando a dose de insulina para você obter uma glicemia de 200. Lembrando que a hora que você obtiver a glicemia de 200, você vai começar também o soro glicosado. Aí, se eu começar o soro glicosado, o paciente ficar hiperglicêmico, aumenta a insulina. O erro que a gente vê é que quando começa o soro glicosado, o que os médicos fazem? Retiram. Quando começa o soro glicosado e o paciente fica hiperglicêmico, o que os médicos fazem? Param o soro glicosado. Não pode parar o soro glicosado. Você precisa repor as reservas de glicose intracelular. Então, por essa razão, o paciente precisa continuar a insulinização. Se ele subir a glicemia dele, você sobe a insulina e mantém o soro glicosado juntamente com o soro fisiológico ou o soro a 0,45, conforme o sódio do paciente, na velocidade que vocês viram no slide anterior. Você tem um regime alternativo também que você pode usar, onde você faz um bolus de 0,1 unidades por quilo, seguida de uma infusão contínua de 0,1 unidade por quilo por hora, tá? Isso vai dar em torno de uma pessoa de 70 quilos, faz um bolus de 7 unidades e depois fica com 7 unidades por hora. Qualquer um dos regimes está bom, mas se você tem um regime padrão, guarda o regime padrão. E o regime padrão você não vai errar, tá? Bom, vamos baixar essa glicose rapidamente? Não, pessoal. Lembra que a glicose é um componente da osmolaridade plasmática. Então, por essa razão, a velocidade de queda deve ser de 50 a 75 miligramas por decilitro por hora, tá? Lembre-se, o problema principal desse doente é a acidose, não é a hiperglicemia. Geralmente, esses doentes não são tão hiperglicêmicos igual os pacientes do estado hiperosmolar. Tá? Então, não tem necessidade de baixar essa glicose para 120 logo de cara, não. Você vai insulinizando ele gradualmente para você obter uma queda gradual da glicose. Lembrando, insulina bota glicose para dentro da célula, mas também coloca potássio. Se o paciente estiver com potássio abaixo de 3,3, você não pode iniciar a insulinização. Você tem que corrigir o potássio. Potássio autoriza a insulinização somente se estiver acima de 3,3 miliequivalentes por litro. Você não pode se esquecer disso. Você fica satisfeito e vê que o seu tratamento surtiu efeito quando você chega nesse ponto aqui. O paciente já está com uma glicemia menor que 200, você já está lá dando soro glicosado para ele, o bicarbonato dele já está acima de 15, o pH dele está acima de 7,3 e o NONGAP baixou de 12. Então, esse doente está caminhando para a resolução da cetoacidose diabética. Esse paciente já não está vomitando mais, já está começando a tolerar via oral. Então, saiu da cetoacidose diabética, a gente já pode começar a alimentar pela via oral. Tá? Enquanto o doente estiver em cetoacidose, a gente não deve usar a via oral para alimentar esse paciente. Na verdade, esse doente tem que estar em jejum, nem via oral, nem via interal, nem nada. A gente precisa acertar esse metabolismo dele primeiro e ter um controle vigoroso de como essa glicose está baixando. Então, somente depois que a gente atingir uma situação dessas, é que a gente pode dar a dieta para esse doente, tá bom? Bom, e aí, resolvida a cetoacidose, a gente vai fazer a transição para a insulina subcutânea, porque nesse primeiro momento a gente está dando insulina na veia para esses doentes,
tá? Lembrando que a gente não pode suspender a insulina regular que está na veia imediatamente sem dar a insulina subcutânea. Por quê? Porque a absorção da insulina subcutânea é mais lenta. Então, nós devemos dar a insulina NPH antes de suspender a regular. Por quê? Porque a hora que o nível sérico da insulina regular cair, a gente já está começando a ter nível sérico da insulina NPH, tá certo? Qual que é a dose de NPH que a gente vai usar? Então, como que nós vamos transicionar da insulina regular para NPH? Não é difícil. Se o paciente já usava insulina antes da cetoacidose diabética, ele volta para a dose basal. Então, a dosagem desse doente é a que ele tomava em casa, por exemplo. Mas se ele não usava, a gente vai dar uma dose diária total que vai corresponder à insulina de 0,5 a 0,8 unidades por quilo por dia. E aí nós devemos fracionar essa insulina NPH em pelo menos 2 dosagens. Talvez uma das coisas mais difíceis no tratamento da cetoacidose não seja a insulinização nem a hidratação, e sim o potássio. Se o potássio estiver menor que 3,3, nós não estamos autorizados a iniciar a insulina. Primeiro, a gente tem que repor potássio, e é essa velocidade, 20 a 30 miliequivalentes por litro em 1 hora. Somente após essa primeira hora, a gente pode iniciar a insulinização, tá? Olhem aqui embaixo, eu deixei um quadrinho para vocês explicando quanto que tem de potássio nas apresentações que comumente a gente tem no hospital. Dá uma pausada no vídeo para você dar uma boa lida nisso daqui. Se o potássio estiver entre 3,3 e 5,2, um doente que está urinando mais de 50 ml por hora, beleza, a gente vai dar soro na velocidade que vocês viram, da forma como vocês viram, se o doente tiver eunatrêmico, hipernatrêmico ou hiponatrêmico, mas nesse soro que a gente for dar para ele, seja ele fisiológico, seja ele ao meio, a gente vai acrescentar 20 a 30 miliequivalentes de potássio, o que pode ser uma ampola de de KCl a 19,1% ou 2 ampolas de KCl a 10%. E se o potássio estiver alto, ou seja, acima de 5,3, nós não vamos corrigir sob nenhuma hipótese, porque a insulina já vai corrigindo esse potássio para a gente. Nós não vamos administrar potássio, vamos fazer a hidratação e a insulinização conforme vocês viram, mas a gente vai dosar o potássio a cada 2 ou 4 horas. Por quê? Porque a insulina vai colocar o potássio para dentro da célula e esse potássio certamente vai baixar. E a acidose? Eu já falei da hidratação, da insulinização, do potássio, do sódio. E a acidose? Não é o fator maior de gravidade? Não é a acidose que coloca o paciente leve, moderada, grave? O que eu vou fazer para a acidose? Pessoal, fazendo exatamente o que vocês viram de ser feito, a acidose vai se resolver. Então, a hidratação e a insulinização tratam a acidose. Devo dar bicarbonato? Primeiro, bicarbonato tem uma indicação precisa. Por que que é tão restrito o uso do bicarbonato? Porque ele despenca o potássio do paciente, porque ele gera um baita edema cerebral, ele reduz a captação tecidual de oxigênio e pode provocar uma acidemia paradoxal do sistema nervoso central. Então, por essa razão, a gente não vai utilizar bicarbonato rotineiramente nos pacientes com cetoacidose diabética, mas nós temos uma única indicação. Então, quando que a gente vai usar o bicarbonato? Somente quando o pH estiver menor que 6,9. Não se utiliza. Ah, mas o paciente está com pH de 7, bicarbonato de 4. Não vai dar bicarbonato. Vai insulinizar e hidratar o paciente, porque essas são as medidas de tratamento do bicarbonato. Beleza? E se eu tiver que dar bicarbonato, eu vou dar desse jeitinho aqui. Tá? 100 ml de bicarbonato a 8,4 em 400 ml de água bidestilada, com 16 ml de KCl a 10%, e vou administrar isso aqui em 2 horas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa breve revisão sobre cetoacidose diabética. Podem deixar seus comentários, curtir, compartilhar, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu posto por aqui. Até a próxima!